O luto é decorrente da perda de alguém e o luto é proporcional à ligação que a pessoa vive com a pessoa perdida, né? Então é sempre expressão de um sofrimento porque alguém foi perdido. Claro, a vivência do luto, isso é bastante pessoal, cada pessoa a experimenta de uma forma mais intensa ou menos intensa, mas sempre o luto como tal é momento de sofrimento. É momento de perda, momento duro que a pessoa vive. E nesse sentido ela não pode ser minimizada ou outra pessoa tirar a conclusão de que a pessoa não está sofrendo, não. Portanto, é preciso ter um respeito muito grande para a pessoa que está vivenciando aquele tempo de perda do ente querido. A Igreja Católica tem muitos rituais próprios, né, de acompanhar familiares dos entes queridos. Isso faz parte da tradição da Igreja desde o começo e continua sendo hoje. Então nós temos o ritual específico chamado ritual de Ezequias, o ritual de encomendação do corpo, que é um momento assim central de celebração que é feito na hora. Então especialmente com o corpo presente, se torna o rito mais importante. E esse rito é sempre composto de uma oração com as pessoas presentes, seja os familiares, as pessoas próximas, e o convite a toda a comunidade cristã. E essa celebração parte de textos bíblicos, porque ali está o fundamento do que se crê sobre a morte, a vida eterna e as relações com as pessoas que estão sofrendo. Segue de orações ou preces, como nós chamamos comumente, e depois vários ritos de entrega do corpo, depende do lugar, né? Temos onde que é em terra, tem umas palavras próprias, se é um outro espaço, tem também as suas características. Portanto, essa terceira parte do rito de encomendação de uma pessoa falecida. Então, tudo aquilo que a Igreja Católica fala sobre a vida pós-morte, nós as fundamentamos naquilo que Jesus falou explicitamente e depois as cartas do Novo Testamento retomam com toda a profundidade. Então, tudo que a Igreja ensina, crê, professa sobre a vida depois da morte, nós temos acesso por aquilo que Jesus falou e ensinou. E claro, o fato fundamental para nós falarmos de vida após morte é a própria ressurreição de Jesus Cristo. E tudo aquilo que ele ensinou a esse respeito, porque ele mesmo falou da sua morte e falou o que viria depois. E também falou quem fosse crer nele, como é que seria essa vida após morte. Portanto, todos os ensinamentos que a Igreja sustenta, retoma e insiste e anuncia estão diretamente vinculados a Jesus Cristo, né? Ele nos garantiu que a vida eterna, a ressurreição, fundamentado na sua própria ressurreição. Então, este é o núcleo fundamental de tudo aquilo que se refere à fé e ao ensino e à celebração da expectativa da vida após morte. Existe uma série de práticas de consolo que se insiste que a comunidade faça, por exemplo, estar junto com a família na hora da dor. Então, os amigos, as pessoas de fé, estarem presentes fisicamente junto às pessoas enlutadas é o primeiro exercício. É uma presença física que é a mais importante presença que você pode marcar junto a uma pessoa que perdeu um ente querido. Por isso, todas as palavras diminuem o significado diante da própria presença física das pessoas. Por isso é tão importante que as pessoas, amigas e outras pessoas da comunidade de fé estejam juntos nesta hora.
Portanto, é sentir, ver, tocar a presença de pessoas queridas. Depois, além do rito de encomendação no dia com a presença do corpo, é muito forte na nossa tradição a missa de sétimo dia, onde já fora do ambiente de cemitério, mas numa igreja, o local onde a comunidade se reúne, sempre se faz uma referência mais direta às pessoas falecidas. É um ato muito forte, muito importante, e particularmente eu coloco testemunho aqui na catedral, a gente deixa um cartão, e sempre consegue dizer mais uma palavra, marcar mais uma presença junto à família. Depois nós temos também outros momentos marcantes, é 30º dia de falecimento, 1 ano, e depois não podemos esquecer o próprio dia de finados, onde a igreja colocou esse dia exatamente para rezar por todos os falecidos, porque muitos com o tempo ficam esquecidos, então se faz um dia de oração. E não podemos esquecer que em todas as missas que são rezadas, sempre se coloca a intenção pelas pessoas falecidas. Então são muitas palavras. Portanto, as palavras fundamentais, ou a atitude fundamental é a presença, e depois as palavras que remetem a Jesus Cristo e à ressurreição. Sim, faz parte disso, porque você trazê-los presente, recordar os nomes, é uma forma de respeito com a pessoa que partiu. Porque, afinal de contas, nenhum de nós está aí nesse mundo sozinho, nós temos que ter uma gratidão com os antepassados, sejam conhecidos ou desconhecidos. Então, é fundamental, como respeito humano, recordar as pessoas falecidas de uma forma. Lembrando sempre que recordar, trazer presente o nome da pessoa, não significa um culto aos mortos, mas um respeito à memória dessa pessoa e à sua presença e que ela teve, o que ela semeou, o que ela deixou, o que ela fez questionar. Então, a recordação, podemos colocar também, seja uma forma de sermos justos com a pessoa que já cumpriu a sua missão neste mundo. Creio que a tarefa de cada ser humano é única e todos nós temos algo a cumprir. Então, se uma pessoa morre, ela cumpriu a sua tarefa. A pessoa que se mantém viva, ela continua tendo a sua missão. É bem verdade que quanto mais próximas são as pessoas, e é preciso depois dar novo direcionamento para a vida da pessoa, porque essa pessoa que faleceu, muitas vezes era o sentido de viver dessa pessoa que permaneceu viva. Então ela tem que ressignificar e refazer a sua vida, tendo presente a pessoa que faleceu, o fato que ela viveu. Então isso certamente marca o seu futuro. Então ela novamente deve reencontrar uma razão de viver. E creio que isso é uma descoberta que leva às vezes tempo e às vezes uma reorganização da própria vida. Porque a missão da pessoa viva não terminou. A tarefa dela termina quando ela morre, Então, é importante dizer que a pessoa que partiu, se formos dizer assim, ela deseja que quem permaneceu vivo continue a sua jornada com uma atitude de gratidão com quem morreu, de oração por ela, mas que não deixe de viver porque a outra pessoa partiu, Então, marca também que cada pessoa, mesmo vivendo coletivamente, ela diante de Deus e diante das outras pessoas é única e ela tem algo também a realizar, seja no ambiente familiar, como pessoa da sociedade ou em qualquer contexto que for. A aceitação da morte é um desafio muito grande de toda a história da humanidade e sempre haverá assim dificuldades de aceitar, porque afinal de contas o desejo fundamental do ser vivo é viver e viver sempre. Por isso nunca haverá uma conformação simplesmente porque alguém faleceu. Por outro lado, não podemos esquecer que a morte faz parte da vida. Todos os seres vivos
Neste mundo tem um começo, tem um caminho que fazem, se alimentam, se renovam, se sustentam, se mantêm vivos e tem um ponto de chegada. Então a morte é parte da vida e da condição humana. Isso não significa ter uma atitude de fatalismo, de simples acomodação. Humanamente sempre vamos ter que dizer que nós lutamos para ficarmos vivos. Mas também não podemos compreender a vida como se a morte não fizesse parte. Isso nos coloca com os pés no chão e quando vivermos com situações de morte e desejamos sempre que seja morte natural, nunca morte precipitada ou qualquer fator que possa intervir, ela também é vivida com muito mais naturalidade, porque esse, digamos, é o ciclo normal da vida que se vai vivendo, produzindo, plantando, semeando, até chegar ao momento da maturidade e da conclusão da jornada neste mundo. Então, a esperança é exatamente lembrar que a pessoa que faleceu cumpriu a sua missão e aquela pessoa que vive continua o seu caminho. Nesse sentido, o morrer é sempre uma experiência única, uma experiência pessoal que ninguém faz pelo outro. Portanto, a morte é sempre talvez a experiência humana mais dramática, mais fundamental e é única na vida. Por isso, aquela pessoa que faleceu viveu essa experiência. Aquela pessoa que está viva vai continuar o seu caminho até fazer a sua experiência na hora oportuna. Então, porque lembra exatamente aquilo que eu dizia antes, né, que o caminho da vida, na compreensão cristã, é um caminho que tem um meio, vivemos este mundo e partimos, é como se fosse uma linha reta, né, que vai acontecendo. Quem já faleceu, cumpriu a sua missão, morreu e continua na presença de Deus. Quem continua vivo, continua no mesmo trajeto, realizando aquilo que lhe compete, seja na sua vivência, seja no âmbito familiar, na social, em qualquer ambiente que for. Por isso, a vida, a missão, a responsabilidade de quem vive só se encerra quando conclui a sua tarefa neste mundo. Sou Dom Rodolfo Luiz Weber, arcebispo da Arquidiocese de Passo Fundo.